Bom dia, graça, paz e misericórdia. Hoje, nossa leitura bíblica se encontra no livro de Números, no capítulo 14, né? Capítulo 14 vai mostrar para nós a indiferença do povo e o resultado da indiferença do povo, né? Deus condenou e castigou todo o povo. Vamos à leitura. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Mesmo depois, do povo ter visto tudo que Deus havia feito para tirar eles do Egito, agora eles querem voltar para o Egito, né? Ingratidão, né? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Agora Moisés não servia mais, tinha que ter outro líder, né? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? E a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-se-lhe o Senhor, então, os versos 13 até o verso 19, Moisés intercede a Deus, pede para Deus, olha, usa de argumentos com Deus. O que vai dizer o povo? Vai dizer que você matou todo o povo no deserto, né? Então Moisés fala em favor do povo, para Deus não matar o povo. Verso 20, Deus responde para Moisés:
Tornou-se-lhe o Senhor segundo a sua palavra, eu lhe perdoei. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei, disse Deus. Porém, tão certo como eu vivo, e toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, estes sobreviveram. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orna. Então, capítulo 14 fala da indiferença do povo e também revela que Deus condenou e castigou todo aquele povo, né? Aqueles 10 homens que foram espiar a terra e trouxeram má notícia, e aí fizeram toda a nação de Israel murmurar contra Deus. Então, esses aí, todas as suas famílias, todos eles
morreram de praga perante o Senhor, né? E toda a sua descendência navegou aí no deserto durante 40 anos, né? O texto deixa claro que Deus está falando que o povo já havia se levantado contra Deus no deserto 10 vezes, né? E o decreto de Deus foi dado para que eles vivessem no deserto 40 anos, uma viagem que seria de 15 dias. Eles fizeram 40 anos, né? Iriam andar no deserto e morrer no deserto. Seus filhos iriam entrar na terra, mas eles não. Aquela geração toda ficou no deserto, né? Todos morreram no deserto por não obedecer a Deus, né? E aí, quando Deus dá o decreto, quando Deus dá a condenação, eles voltam atrás, eles têm remorso e querem continuar conquistando a terra, querem subir para a guerra. Sobem para a guerra, mas são derrotados pelos amalequitas, né? Porque Deus não estava mais com eles, não era mais a missão deles agora conquistar a terra. A missão deles agora era morrer no deserto por causa da rebeldia. E os filhos deles, então, é que iriam entrar na terra. Então, está diante de nós o capítulo 14 de Números, que mostra, né, a murmuração que levou o povo, né, à incredulidade e à indiferença contra tudo que Deus havia feito. Que Deus nos ajude e nos abençoe no dia de hoje. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus, né? Eu oro daqui, você ora daí, em nome de Jesus.